Olá, fãs de cultura geek! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de um dos poderes mais confusos e sem sentido de toda a ficção, a manipulação de paradoxo. Desde já, eu peço que deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E quem quiser deixar uma sugestão de algum personagem ou poder específico que gostaria que eu falasse, é só deixar aqui nos comentários que eu ficarei feliz em trazer um vídeo falando a respeito. Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo? Afinal, o que exatamente é a manipulação de paradoxo? Bom, explicando de uma forma mais clara, a manipulação de paradoxo é a capacidade de criar e manipular paradoxo, ou de estar além do senso comum. Esse poder é considerado uma combinação da manipulação da irrealidade com a manipulação de impossibilidade. E ele também é o equivalente oposto da manipulação da lógica, né? Óbvio. Tá certo, mas o que exatamente esse poder pode fazer multiversal? Bom, explicando de uma forma mais clara, o usuário possui a capacidade de alterar, controlar e remodelar diretamente paradoxos. Os paradoxos são aqueles desafios contraditórios à lógica e às leis naturais ou verdades estabelecidas. Eles podem criar situações paradoxais por violação, bem como resolver, conter ou desencadear paradoxos à sua vontade. Com paradoxos sendo definidos como fenômenos inexplicáveis, algo que existe ou acontece quando logicamente não deveria ser possível. Com esse poder, os usuários são capazes de ignorar as regras da realidade quando usados em seus níveis mais altos. Os usuários podem usar esse poder para atingir uma variedade de resultados e de maneiras que deveriam ser completamente impossíveis e desafiam o senso comum e a lógica. Eles, por exemplo, poderiam criar um fogo que é tão frio quanto o gelo ou um gelo que é capaz de queimar como fogo. Ao manipular paradoxos, eles podem ser capazes de conceder para si mesmo poderes que são completamente impossíveis, distorcer a realidade de maneiras absurdas e realizar proezas que são completamente impossíveis e desafiam as próprias leis da realidade. Eles poderiam regularmente realizar coisas completamente impossíveis com suma facilidade. Tá ficando meio redundante eu falar a palavra impossível direto, né? Pois é, mas isso daí é para explicar de forma definitiva que esse poder pode fazer o impossível. Apesar do poder ser concentrado na manipulação de paradoxos, eles ainda são guiados pela lógica, pois um paradoxo é uma ocorrência que se desvia do que é logicamente possível. No entanto, em níveis mestres, os usuários podem até mesmo desafiar isso, pois eles podem existir além das regras reescritas, pois eles são e não são governados pela lógica simultaneamente. Afinal, se a lógica é definida como as regras da nossa realidade, os paradoxos desafiam essas regras. Bem, espero que tenha ficado um pouco claro a respeito sobre o que esse poder pode fazer. E agora vamos passar para as habilidades dele, começando por Anomalia Viva. No caso, esse poder se trata do usuário ser considerado uma verdadeira anomalia, ou seja, ele está além de qualquer tipo de racionalidade padrão ou sentido comum pela lógica. E imprevisibilidade, esse poder, a manipulação de paradoxo permite que o usuário realize feitos completamente impossíveis na realidade. Indução de paradoxo. O usuário pode fazer com que paradoxos aconteçam, ou seja, eles podem fazer com que a realidade se torne sem sentido e perca a sua coesão. Indeterminação. O usuário existe além de qualquer tipo de classificação logicamente possível, ou seja, não existe nada que consiga definir ou determinar ele. Indução de possibilidade. Com esse poder, o usuário pode transformar o impossível em possível. Paradoxo do movimento. Eles são capazes de se mover sem nem sequer se mexer. Manipulação da estranheza. Eles são capazes de manipular tudo aquilo que for estranho e fora do comum. Manipulação do sobrenatural. Eles são capazes de manipular as leis sobrenaturais, ou seja, todo aquilo que está além das leis da física e da ciência como um todo. Manipulação da realidade. Eles podem controlar e distorcer a realidade ao seu bel prazer. Manipulação do espaço-tempo. Eles podem provocar paradoxos que perturbam e distorcem o espaço e o tempo. Manipulação da física. Eles são capazes de distorcer as leis da física da forma que eles quiserem. Supertarefas. Eles podem realizar um número infinito de tarefas, independente de quantas seja,
e no tempo que eles quiserem. Negação de paradoxo. Usuários de alto nível são capazes de negar que paradoxos aconteçam. Por exemplo, ele poderia voltar no tempo, matar a si mesmo e ainda assim continuar existindo, sem ser afetado pelo paradoxo temporal. Violação de paradoxo. Eles podem infligir os paradoxos, independente de qual seja. Manipulação do caos. A manipulação de paradoxos pode levar inevitavelmente à manipulação do caos, pois os paradoxos tendem a causar desordem e confusão na própria estrutura da realidade. E agora, vamos falar sobre as limitações desse poder. Sim, esse poder, por incrível que pareça, tem limitações. Vamos lá. Apesar desse poder permitir o usuário realizar ações totalmente contraditórias e impossíveis, ele não é onipotente, então esse poder é inferior à onipotência. A manipulação da lógica e a manipulação de paradoxos tendem a se anular mutuamente, ou seja, usuários de manipulação da lógica podem rivalizar com os usuários de manipulação de paradoxo e vice-versa. Como esse poder é totalmente ilógico, o criador da obra poderia criar qualquer tipo de limitação ilógica também. Por exemplo, se você cria uma história e nessa história tem algum personagem que tenha esse poder, você pode muito bem dizer que uma das fraquezas dele é água. Sim, água. É uma fraqueza ridícula para alguém com uma habilidade tão poderosa, mas esse poder é ridículo. Então, essa é a lógica dele, não tem lógica. A manipulação conceitual pode apagar o conceito de paradoxo, assim fazendo com que seja impossível dos paradoxos acontecerem, pois o conceito que fazia eles existir deixou de existir. E por fim, usuários de existência absoluta são completamente imunes a esse poder, pois a existência absoluta é o poder que permite o usuário ter domínio e controle absoluto sobre sua própria existência. Bom, o que acham da gente falar agora dos usuários desse poder? Vamos lá. Vamos começar por Deus nas religiões monoteístas. SCP-711, a Pólice de Seguro Paradoxal da Fundação SCP. Duendes da Quinta Dimensão em DC Comics. Bill Cipher em Gravity Falls, Um Verão de Mistérios. Discórdia em My Little Pony. Gabriel em Sobrenatural. E por fim, Avô Paradoxo em Doctor Who. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Foi um pouco curto, afinal esse poder não é necessariamente ser especificamente detalhado para poder se entender ele. E a lista de usuários também foi curta porque, eu, como disse em vídeos passados, eu não pretendo falar de uma quantidade grande de usuários de um determinado poder, porque senão o vídeo ficaria desnecessariamente gigante. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!